Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar brevemente da programação orientada a objetos na linguagem Object Pascal. Nós não vamos entrar em muitos detalhes porque não é o foco da nossa disciplina, mas nós precisamos ter uma noção de como que funciona essa programação orientada a objetos, porque nós vamos usar ela indiretamente. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Programação orientada a objetos em Pascal. A programação orientada a objetos, ou POO, permite representar de forma mais precisa o mundo real. A gente consegue abstrair e representar uma abstração de algum objeto no mundo real. Uma das principais vantagens da POO é a gente reutilizar o código através de herança. Eu crio um objeto mais complexo, herdando todas as características de um objeto mais simples. Nós vamos ver alguns exemplos para explicar os conceitos relacionados aqui da POO em Pascal. Vamos ver um exemplo para trabalhar com data. Já existem classes para trabalhar com data no Pascal, nas bibliotecas do Pascal, mas nós vamos criar um exemplo nosso aqui para a gente entender como funciona a POO. Então, nós criamos uma classe na seção Type. Então, nós temos uma unit aqui que eu chamei de data útil. Dentro da seção Interface eu tenho Type e aqui a gente cria o objeto, a classe, aliás, para a gente ter objetos dessa classe. No nosso caso, nós criamos uma classe chamada TData. Então, eu coloco classe igual a class e depois venho com as demais características dessa classe. Normalmente, todas as classes em Pascal a gente adota o padrão de começar com T, seria a abreviação de type, então T alguma coisa. Na seção private da classe, a gente vai colocar atributos e métodos privados. Então, nós temos aqui um atributo a dia, a mês e a ano, que são atributos para a gente guardar o dia, o mês e o ano dessa classe. E temos algumas funções privadas que vão ser usadas só internamente na classe. Depois nós temos os métodos públicos, dentre eles o construtor, um create para a gente criar um objeto inicialmente. Temos aqui uma função para dizer se essa data tem ano bissexto. Temos um outro procedimento aqui que altera essa data, um setData, atribuindo dia, mês e ano. Um outro procedimento para incrementar e outro para decrementar a data. Um getTexto para obter essa data no formato string. E o destrutor. Nesse caso do destrutor aqui a gente colocou o override para sobrescrever o destrutor da classe Object, TObject, que é a classe mais genérica do Pascal. Aqui começa a implementação, então aqui em cima fica só os cabeçalhos dos métodos da classe, aqui embaixo começa a implementação. Temos aqui a function dia mês, então a gente coloca a classe ponto, o método, e aí eu implemento esse método. Então, ele vai me retornar quantos dias tem o mês atual dessa classe. E aqui a gente está usando a palavrinha self. Esse self representa uma instanciação da classe. Então, um objeto dessa classe em tempo de execução. E aí eu vou pegar as características desse objeto, dessa classe. Aqui nós temos a função getTexto mês, que vai retornar por extenso o mês da data. Temos também o construtor. O construtor simplesmente chama o setData, porque lá no setData eu vou fazer algumas verificações para ver se essa data é válida. Aqui temos a função ano bissexto, que simplesmente testa se é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100, ou se é múltiplo de 400. E aí é um ano bissexto, senão não é. Aqui no setData eu faço as verificações de dia, mês e ano. Então, o mês
ele tem que ser no máximo 12, não pode ser maior do que 12. O dia mês, ele usa a função dia mês, depois que eu já atribuí o mês aqui. E o ano simplesmente retorna esse ano aqui. A função incrementa, ela vai incrementar o dia da data, aí eu tenho que testar aqui se é o último dia do mês para passar para o próximo mês, se é o último mês do ano e assim por diante. O decremento funciona de forma análoga, né? Então as verificações aqui se é o primeiro dia do mês ou se é o primeiro mês do ano. Aqui nós temos a função que retorna textual, então eu simplesmente converto para string o dia, pego o mês por extenso e converto para string o ano e retorno isso aqui tudo. O destrutor simplesmente usa o inherited, né, que seria herdar o destrutor da classe Py. O construtor também, a gente tem essa... Deixa eu achar o método construtor aqui. Não, o construtor a gente não herdou, não. Às vezes a gente precisa de herdar se eu quiser que faça alguma coisa que já foi definida no construtor da classe Py, mas não é o caso aqui. Depois a gente criou um programa, né, que realmente vai utilizar essa unit data útil e a nossa classe que foi definida lá. Então, o nosso programa aqui pergunta o dia, o mês, o ano para o usuário. Aí eu crio a data passando como parâmetro aqui o dia, o mês, o ano. Depois eu faço algumas manipulações e mostro algumas informações aqui dessa data. Por fim, eu chamo o procedimento, o método free que destrói o objeto e desaloca a memória que esse objeto estava ocupando. O que a gente pode observar de detalhe aqui? Lá na classe tData, a gente colocou atributos e métodos na seção private e public. Além dessas duas, nós temos a protected e published. Qual que seria a diferença aqui? O public é método público, eu posso acessar de qualquer lugar que tenha acesso àquela classe. O private é só dentro da classe. O protected normalmente a gente coloca métodos que podem ser manipulados pela própria classe ou por subclasses, ou outras classes que estão na mesma unidade de código. E o published é semelhante ao public, só que ele permite que a gente acesse essas... Normalmente a gente usa em propriedade, principalmente, que a gente consegue acessar lá no editor de propriedade do Lazarus. Então, aqueles componentes visuais que a gente tem lá no Lazarus, na verdade, eles são classes, e aquelas propriedades que eu estou acessando são propriedades do tipo published, para mim ter acesso ali no editor de propriedades do Lazarus. A gente viu que para declarar um objeto de uma determinada classe é como se eu declarasse uma variável normal, só que o tipo vai ser a classe. E para mim criar um objeto, eu tenho que instanciar esse objeto chamando o criador, né, o método criador da classe. E para mim liberar a memória, eu uso o objeto.free. A gente comentou também do parâmetro self, que representa uma instância dentro da classe. E é muito recomendável que a gente use o self para não haver confusões com outras variáveis que possam ter nome idêntico ali na mesma unidade de código. A gente falou também dos construtores e destrutores, né, usando inherited aqui no caso, se eu tiver que usar da classe Py. A gente também tem alguns tipos específicos de métodos, né? Por padrão, os métodos são todos estáticos, ou seja, as referências são definidas em tempo de compilação. Só que tem outros métodos que eu posso usar dependendo da necessidade. Eu posso ter, por exemplo, métodos virtuais com a diretiva virtual. E aí eu posso sobrepor esses métodos
nas classes descendentes usando o override. A gente fez isso com aquela classe destrutora. Eu também posso ter métodos abstratos, que não precisa de ter implementação, só assinatura. E aí na classe que vai herdar eu preciso implementar esses métodos. Todo método abstrato também é virtual, porque eu vou ter que sobrescrever ele na hora de implementar. Nós temos também propriedades, podemos definir propriedades que normalmente são definidas dentro da seção de Published. O que é uma propriedade? Eu coloco o nome da propriedade, o tipo, e aí eu tenho que colocar um método de leitura e um método de escrita, né? Então tem o read, um método que vai ler, ou seja, quando eu quando eu tentar ler essa propriedade, na verdade eu vou chamar um método que vai fazer a leitura. E quando eu tentar atribuir algum valor a essa propriedade, na verdade eu vou chamar um método que vai fazer a escrita. Eu tenho também a questão de verificação de tipos e de conversão também. Para mim verificar, eu posso usar o operador is, né? Objeto isClass vai me retornar verdadeiro ou falso se o objeto for da classe ou não. E também eu posso colocar objeto asClass, né? Se eu precisar de tratar em tempo de execução. Isso é muito utilizado se eu tenho várias subclasses e tenho uma classe Py, mas em algum momento eu preciso tratar essas subclasses como se fosse da classe Py. Então eu uso o chamado typecasting aqui. E aqui estão as nossas referências. Então peço para vocês que principalmente implementem esse exemplo aqui da nossa aula e executem ele para vocês verem o funcionamento. E mais adiante, à medida que a gente for trabalhar com os componentes mesmo lá no ambiente Lazarus, a gente vai poder observar essas características de PO que já existem lá. Então, obrigado vocês mais uma vez. Peço de novo para vocês curtirem o nosso vídeo e se inscreverem no nosso canal. Até mais.